ele vai frisar aqui algumas situações dos vacilos de Pedro. Pedro vacilou bastante, mas apesar de todas esses defeitos, esses vacilos, Jesus nunca abriu mão da vida de Pedro. Muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam como a gente quer, mas devemos entender que cada ser humano, ele tem um temperamento, ele tem a sua fragilidade, ele tem a sua forma de agir, ele tem a sua forma de pensar. Eu não posso exigir de uma pessoa ser como o outro é, agir como o outro age. Cada um tem o seu temperamento. Se nós formos analisar a vida dos 12 discípulos, cada um tinha o seu temperamento, cada um agia de uma forma, cada um tinha os seus defeitos diferentes, temperamentos diferentes. E Jesus não abriu mão de nenhum deles. Jesus nunca vai abrir mão. Nós somos falíveis. A igreja, ela é composta de pessoas. E pessoas são falíveis. Pessoas têm falhas. Pessoas erram. E nem por isso Jesus deixou de amar a igreja. Nem por isso Jesus vai rejeitar a igreja. Nem por isso Jesus vai lançar fora aqueles que são eleitos de Cristo. E vendo aqui numa visão panorâmica sobre a vida de Pedro, segundo este comentarista, quando Pedro foi vocacionado pelo Senhor Jesus para se tornar um seguidor, para se tornar um discípulo, Pedro não veio pronto, assim como ninguém de nós viemos pronto. A nossa vida cristã é uma vida de progresso. Nunca podemos dizer que já sabemos de tudo, que já vivemos de tudo. A nossa vida é uma vida de progresso. Cada dia que passa nós vamos aprendendo um pouco mais com o Espírito Santo. Pedro foi chamado por Jesus. Ele foi chamado do jeito que ele era, impulsivo, ignorante. Pedro não era um homem intelectual, ele não era um homem sábio, como o apóstolo Paulo, intelectual. Pedro não tinha faculdade, ele era um simples pescador, ele vivia na profissão da pesca, ele era um homem leigo, ele não era um homem culto, e Jesus o escolheu. Você sabe por que Jesus o escolheu? Porque Jesus nos vê lá na frente. Jesus nos vê lá na frente, lá no futuro. Muitas vezes julgamos uma pessoa, julgamos a aparência de uma pessoa e achamos que aquela pessoa não tem condição alguma de servir como um obreiro, de servir como um diácono, de servir como um evangelista, por causa das suas fatalidades, dos seus imprevistos. Mas Deus é quem capacita, Deus quem chama, aleluia. É Deus quem prepara o homem. E Jesus escolheu.